Olá, amores! Tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula com a professora Sara? Então, vamos lá. Preparei uma aula para vocês hoje. Deixa eu dar o meu beijinho, meu oi. Olha eu aí. Estão vendo umas cores diferentes? Pois é, tem a ver com a aula, hein? Vamos lá? A aula hoje é sobre vanguardas. Como assim vanguardas? Vanguardas significa período de transformação. É quando rompe um esquema para nascer um novo momento. Rompe-se uma tradição para nascer uma nova ideia. Então, nosso tema hoje tem a ver com vanguardas, tá bom? Mas que ideia é essa, professora, de vanguardas? Tem a ver com arte. Como que a nossa vanguarda modernizou a nossa arte? No início, a nossa arte era muito perfeccionista. Na ideia naturalista, na ideia humanista, antropocentrista. O homem está no centro de tudo e os estudos do corpo eram perfeitos, desenhos perfeitos. Sabe quando você vê um desenho tão perfeito que parece uma fotografia? São os desenhos realistas, mas ganhavam nome-se nesse período de renascentistas. E esses desenhos dos pintores mais famosos da época, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, são desenhos que se aproximam muito do real, do racional. Se uma maçã cair de uma árvore, como ela cairia, que cor ela ficaria, como estaria o sol, como estaria a luz. E a escultura também, como vemos aí a Vênus de Milo, tudo seria o mais perfeito do exímio do real. Não existia você usar a arte como fantasia, você usava a arte para retratar, quase como fotografar a realidade. E a arte veio da Europa para o Brasil já com essa ideia, com essa visão. Aí nós temos uma visão de arte sacra, que seria a arte usada na igreja. Mesmo que falava-se de anjos e da ideia da igreja, ainda assim era o máximo fora do real possível. Era o máximo que você poderia devanear, seria com relação a paraíso e céu, porque era tudo muito real. A Mona Lisa, ela é uma obra muito famosa pela sua perfeição. Você percebe uma pessoa muito bem desenhada, as mãos da Mona Lisa, os traços, o cabelo. A única coisa que o artista criou foi a paisagem atrás, que não era uma coisa também tão importante assim. O mais importante era centralizar aquela pessoa que você está desenhando ou aquelas pessoas que você está desenhando na melhor forma possível. Essa era a ideia. Aqui nós vemos a Vênus, o retrato da Vênus, é uma moça muito bem desenhada. Tem aí algumas ideias, sim, do homem voando, mas ele representa aí uma mitologia, tem toda uma questão de crença. Mas ainda assim são traços perfeitos, do corpo muito bem simétrico, muito bem dividido. Também aí nesse quadro, muito famoso, também essa questão filosófica de Deus e a humanidade, né? O céu se encontrando com a humanidade e sempre com desenhos muito muscular, tentando retratar como seria realmente um homem, como ele deveria ser, o belo. E essa ideia, essa concepção de perfeito veio da Grécia, com os seus corpos bem definidos, a ideia esportista, a ideia que a beleza ela tem que estar ligada ao homem. O homem, o ser humano, ele deve ser belo nas linhas de que se julga que deveria ter o corpo simétrico, bem muscular, bem trabalhado. Daí veio essa concepção do que é bonito e chegou até aqui o Brasil. E durante muitos anos os artistas tiveram que se enquadrar nessas concepções técnicas de beleza, padrão, o que é certo, como é o correto de desenhar um corpo, um rosto, assimetrias, e muito das técnicas que nós ainda trabalhamos hoje veio dessa época, na procura do homem retratar o perfeito, o belo, e não a arte como você conheceu depois, porque essa era a vanguarda da época, essa era a tradição da época, e depois veio a vanguarda que nós conhecemos. Então será muito comum na arte, na história da arte, você escutar o nome vanguardas, que seria romper com a tradição. Pode ser a vanguarda de onde for, europeia, brasileira, não importa. Quer dizer que houve uma mudança da arte característica de um tempo
para outro. Então, naquele período, as pessoas ainda viam a arte de uma forma real, e agora a forma é se afastar desse real, se afastar dessa perfeição, não imitar o real, igual uma fotografia, mas sim interpretar a arte como você vê, na sua percepção individual. Como você vê aquele arco-íris, como você vê aquele céu, aquela lua, aquele mar, e não fotografá-la na real expressão. A expressão ganha um sinônimo de sentimento, de expressão livre, de como você vê. E não uma impressão como se fosse uma fotografia. Você vai expressar a sua forma de ver aquilo. Então, aqui temos pessoas sem aquela forma padronizada, sem tanta simetria. Apenas tem uma base de onde fica o olho e a boca, mas cada um é desenhado de uma forma, de um jeito. Nessa época também depois da vanguarda começam a surgir algumas esculturas sem sentido ao nosso ver, só que elas seriam exatamente para desafiar o que é o real, o que é o belo, o que é o perfeito, o que é o correto. O que é correto para mim não é correto para você, e vice-versa. Então, inspirou-se várias formas de arte. Depois do modernismo, que seria essa ruptura de vanguarda, veio a arte moderna para o Brasil, entrou essa visão, essa concepção de respeito à visão de cada um, mas não foi fácil. Imaginem que era uma época muito formal, era uma época em que as pessoas tinham uma vida padronizada, roupas padronizadas, existiam formalidades. Então não foi uma arte muito bem vista. O cubismo e toda essa ideia de arte surreal foi vista como loucura, como um devaneio, como um erro de artistas, que depois de muitos anos ela foi ser valorizada. Então, nossos artistas que nós estudamos hoje, eles nem sempre foi tudo rosa, flores e louros, não. Eles já foram muito criticados, porque a sua arte não era conhecida como arte. Hoje em dia, nós entendemos que a arte, ela tem que ser vista com respeito, nós temos que entender que cada pessoa tem a sua concepção, o seu gosto. Mas na época isso não era compreendido. Se você não fazia no padrão simétrico que a Europa ensinava, que as grandes escolas de arte ensinavam, você estava errado. Então, é como se fosse uma visão artística que iniciou-se um movimento errôneo. Porém, ele não é errôneo, ele é apenas uma nova forma de visão de ver a arte. É uma nova forma de você fluir com a arte, com o seu sentimento, com as suas ideias. Então, criou-se daí expressionismo, impressionismo, surrealismo, dadaísmo e várias formas de arte bem malucas, que seria o desafiar isso, desafiar o real. Eu vou pintar, eu vou desenhar, mas eu não quero fazer uma fotografia, eu quero fazer exatamente como eu penso, como eu imagino, e assim fluir ideias. A arte ganhou novas visões, novas faces, novos quadros, não era tudo tão real, poderia ser diferente, então abriu um espaço para o imaginário. E eu gosto muito desse espaço, um espaço de você poder criar, imaginar e criar novas coisas que você não vê na realidade. Essa característica tão bonita da arte só foi vista, só foi incentivada e entendida depois das vanguardas para cá. Isso foi rápido? Não, foi décadas de artistas tentando, décadas de críticas sociais, críticas da população que achava essa arte maluca, até que novas e novas formas de arte foram sendo desenhadas, até a concepção tão livre que temos hoje. O desenho de uma criança a gente consegue reconhecer como belo, e um desenho bem louco a gente também consegue reconhecer como belo, assim como também um desenho perfeito, com as ideias renascentistas e a simetria, também é muito belo, um desenho realista, que é um dos mais difíceis de serem feitos, exatamente porque ele tem muitas regras, não é? Ele tem muitos padrões técnicos. Então, você pode se descobrir que tipo de artista você é. Você não precisa desenhar simetricamente. A questão é como você vê a arte e como você vai expressar isso pra gente. Pensem nisso na nossa exposição. Tá aí dadaísmo. O dadaísmo, ele juntou palavras junto a imagens. É como se fosse um tataravô dos memes. Ele juntou frases e ideias junto com as palavras. Então, você poderia entender o que está acontecendo caso a arte estivesse tão difícil de ser compreendida. Porque a arte foi ganhando um volume tão assim, fora da compreensão, que começou a ser difícil você identificar o que é arte.
E muitas pessoas ficam perguntando sobre isso, o que é arte, o que não é arte. Mas é isso, meus amores. Qualquer dúvida, manda uma mensagem. Espero que tenha inspirado vocês, tá bom? Beijinho e bons estudos.